Fala pessoal, bom, provavelmente esse aqui é o primeiro vídeo do canal. Não sei como é que tá o áudio, porque o microfone tá aqui dentro do capacete. Então, bom, vou colocar o capacete e a gente vai conversando aí ao longo do vídeo, beleza? Bom, agora eu acho que o áudio deve estar melhor. E espero que esteja bom, né? Porque eu ainda não ouvi, não testei esse microfone aqui. Mas é isso, tô aí na estrada com a F900 GS. Provavelmente esse aqui vai ser o primeiro vídeo do canal, então vocês me deem um feedback aí de como que ficou essa configuração de imagem, de áudio, né, pra ver se ficou legal, porque é a minha primeira vez fazendo isso. Bom, quem me conhece há mais tempo do canal, ou também me conhece pessoalmente, sabe que eu tava acostumado a fazer aqueles vídeos mais... Ah, motocão. Então partiu. Aqueles vídeos mais formais, né, de investimentos e mercado financeiro, que é a área que eu trabalhei os últimos 10 anos da vida aí. Então pra mim é tudo muita novidade fazer esse tipo de conteúdo. Nunca fiz, na verdade, né? É tipo um motovlog. É assim que se fala? Ah, eu tô com a bagagem meio grande aqui. Vamos fazer uma tocada mais tranquila para não perder a mochila no caminho. Mas é isso então, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu estou motociclista de aventura e a minha ideia é que esses vídeos aqui sejam como se fosse um backstage aí do dia a dia, né? Dessa rotina. E assim, minha ideia é só compartilhar os bastidores mesmo, trocar ideia com vocês. Porque assim, a gente anda na estrada, vê tanta coisa bonita, vê tanto lugar diferente, né? E como a gente anda sozinho a maior parte do tempo, a gente pensa em muitas ideias também. Então é legal, às vezes, compartilhar com vocês. Então é isso. Vamos nessa. Eu estou exatamente no oeste do Paraná, no extremo oeste, na verdade. Quase na fronteira com o Paraguai. E hoje a gente tem aí 700 mais 100, tem em torno de 800 quilômetros de estrada para cumprir. Então, que Deus nos abençoe aí na viagem de hoje. Galera, vou falar para vocês que moto massa, essa F900 GS. Eu tô aqui com a versão Profi, que é uma versão mais voltada para off-road. Na verdade, se você olhar para ela, todos os detalhes, ela é 100% off-road. Mas ela vai bem nas fotos também aí. Claro, a velocidade média dela é um pouco mais baixa. Velocidade média cruzeiro, né? Ó, eu tô em 4, quase 5 mil giros. Então aí 100, 110, até 120 é a velocidade de conforto dela na rodovia, que é mais do que o suficiente, né, para uma viagem tranquila. Eu tô acostumado com a linha R, 1200, 1300, né, onde a velocidade média já é um pouquinho mais alta, ali 120, 130, até 140 você tem uma viagem confortável, né, na pista. Então é um pouco de diferença, mas a maior diferença mesmo dessa moto para outra linha mais de estrada é a questão do conforto, pessoal. Numa tocada longa assim, ela é um pouco mais desconfortável, porque não tem tanta proteção aerodinâmica, né? Você sente muito mais o vento nas pernas, no corpo. Aqui ela não tem nenhuma carenagem, é só o tanque mesmo e o motor. Então você sente uma diferença muito forte assim no conforto, né? O banco também, não sei se vai dar pra ver aí, mas é um banco mais voltado para off-road, porque ele é reto e é mais alto do chão. E ele é mais duro, não tem aquele conforto todo como tem numa GS aí 1200, 1300 ou na própria 900 Adventure. E isso faz muita diferença assim na tocada aí, principalmente de estrada assim, de on-road, né?
quando você quer mais uma viagem assim de pista. Mas assim, não desmerecendo a moto, se você colocar principalmente no estradão, aí você vai ver a real proposta dessa moto, assim, ela é fenomenal no off-road, suspensão alta, roda 21 na dianteira, nossa, ela é totalmente voltada para esse tipo de terreno, off-road. A suspensão dela copia muito bem as imperfeições, então assim, aí você vê o que é a proposta, né, da moto. E olha só, enchi o tanque da moto agora, tá me marcando ali 250 de autonomia. Então dá pra rodar aí tranquilo 200 km até parar a moto aí na próxima abastecida, né? Geralmente 50, 70 km é o tanque de reserva, né? E eu não sabia que a sinalização era feita com corda. Eu passei ali atrás e o pessoal tava esticando uma corda assim pra medir. Interessante. Dependendo do tamanho da rodovia, é um trabalho gigantesco, né? Ó, esse aí tá com uma taquara. E bom, como eu vinha compartilhando lá no começo do vídeo, a ideia é eu documentar os bastidores do meu dia a dia, né, nesse canal. Nesse formato assim, mais motovlog. Até porque, enfim, a gente começou a vida aí como motociclista de aventura faz alguns meses. E é muito legal, porque a gente, vê muita coisa na estrada, né? Ter o privilégio de estar na estrada, conhecer lugares, conhecer pessoas. É incrível demais, então por que não compartilhar com vocês também essas histórias, esses lugares, né? Que dia maravilhoso para estar na estrada. Deus é bom demais, olha que bênção de dia. Bom, eu estava em Cascavel ontem, Cascavel tá ao fundo ali da imagem. Tive alguns compromissos na cidade. Amanhã uma consultoria para um amigo que vai fazer todo o Brasil de carro. Não vai ser de moto, vai ser de carro. Ele vai com uma Mercedes AMG. Quero só ver, vai ser uma aventura inteira dessa viagem dele aí. Mas ele vai cortar o mesmo trecho que eu fiz no ano passado. Todo o centro do Brasil, né? Goiás, Tocantins, até chegar lá na divisa do Pará com o Maranhão. E aí ele vai descer todo o litoral. Vai fazer toda a BR-101. Vai parando nas praias, né? Então a gente se encontrou ontem para organizar essa viagem dele aí, eu compartilhar como foi minha experiência, compartilhar aí algumas dicas de roteiros, de lugares para ficar, praias para conhecer, cidades legais, diferentes das mais turísticas, né, que são mais clichês. E aí, vamos ver como é que vai ser a aventura desse parceiro aí. E à tarde, ontem ali em Cascavel, eu peguei as camisas que estão aqui na mala da nossa expedição do cassino. Então, cassino até o Chuí, lá no extremo sul do Brasil, faz a fronteira com o Uruguai, né? Para quem não sabe, é a maior praia do mundo em extensão, que você consegue andar. Então, ela tem mais de 200 km de extensão
de travessia, né? Começando ali no cassino e parando lá no Chuí. Passa pela praia do Hermenegildo, né? E aí é a terceira vez que eu vou atravessar. E dessa vez vai ser especial. Que a gente vai com mais de 10 motos. Então, motos Big Trail. E a galera tá super empolgada para fazer esse desafio aí. Vai ser bonito demais. Vai ser no mês que vem. A gente já tá com hotel, com pousada reservada. Eu mandei fazer camisas especificamente pro rolê, personalizadas. Então vai ser um rolê e tanto. Tô ansioso demais aí pra esse dia. Bom, e como eu falei aí no começo do vídeo, para mim isso aqui tudo é novidade. Eu sempre trabalhei em escritório, meus últimos 10 anos aí, assim, fazia passeio de final de semana, feriados, né, de moto, mas eu nunca tive a experiência de ficar full time andando de moto. E aí é tudo novidade. Sempre tive a cabeça muito focada em estudo, trabalho, casa, trabalho, estudo, trabalho. Sempre naquele círculo, né? Como a gente chama. Tava preso no quintal da minha casa, do meu escritório, do meu trabalho. Quando eu tive a primeira oportunidade de conhecer, de viajar, de sair de moto e ir para um pouquinho mais longe, eu percebi que o mundo é muito maior do que aquele círculo que a gente vive, né? Foi em 2022, eu tava com a GS 850. Meu objetivo era ir pro Ushuaia, eu fui até Argentina, Chile, e aí deu um start. Poxa, o que será que eu quero fazer da minha vida nos próximos 10 anos? Ou onde que eu quero estar? Até meus 30. E é como se você virasse uma chave na cabeça. E aí você começa a conhecer o mundo, começa a conhecer outras pessoas, outras culturas, outras formas de viver. E muda completamente sua forma de ver o mundo até. E aí, eu sempre, naquele meu mundo, né? Não que esteja errado, mas conforme a gente vai evoluindo, a gente vai tendo outras visões de mundo, né? E assim, uma coisa é você ter MBA, faculdade, certificação, curso internacional e escambau. E outra coisa é você ter as manhas. E para você ter as manhas, você tem que ter experiência de vida, tem que conhecer o mundo, tem que conhecer as pessoas, a forma como as coisas funcionam. Percebi que não era vivendo só naquele quadrado ali que funcionava a minha vida que eu ia ter essas experiências. Foi aí que eu comecei a sair. Então, a gente já fez aí sul da América, né? Ushuaia, Chile, Carretera Austral, Uruguai, Paraguai, Argentina, quase toda a Ruta 40. Ano passado, na verdade comecei em 2023, 2024, todo o Brasil. Tô faltando só os estados do norte, Pará, Amazonas, o próprio Acre, né? Ninguém sabe se existe ou não. A gente fez todo o litoral aí, desde as primeiras praias do Brasil lá no Pará, com o Maranhão, Lençóis Maranhenses, e foi descendo. Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Maceió, Alagoas, né? Bahia, oh,
Estado gigante essa Bahia, não acabava nunca mais. E tem praia, e tem cidade, e tem praia, e tem montanha, sobe, desce, reta, curva. Acho que é um dos maiores estados aí que eu já rodei de moto. E aí desce pro Rio, São Paulo, enfim, todo o sul, que é maravilhoso, que é onde eu mais gosto, né? Minha terra natal, Santa Catarina. Mas pra mim não tem comparação os estados do sul do Brasil, aqui Paraná, Santa Catarina, Rio Grande, questão de beleza natural, cultura das pessoas, a forma, né? Como as pessoas vivem aqui é sensacional. E o meu café da manhã hoje foi bem reforçado, então faltam 18 minutos para 12 horas. Vou optar por não almoçar hoje da forma tradicional, né? Aquele almoço caseiro, buffet que a gente sempre para por aí na estrada, e vou tocar direto. Geralmente nesses horários de 12, 13 horas a estrada fica melhor, porque 60, 70, até 80% dos caminhoneiros param para almoçar, e aí é que eu aproveito para fazer quilometragem, tá? Diminuir aí o trecho, né? Então vamos nos programar para tomar um cafezão à tarde, bem reforçado, e diminuir o tempo de chegar no nosso objetivo. Aqui a gente não tem nenhum ponto de parada no meio desse caminho, então vamos acelerar. Bom, e tem uma questão que me pega muito com relação a viver a vida viajando, né? Como que eu vou agregar valor para as pessoas no mundo dessa forma? Porque, tá certo, uma coisa é você ter o dinheiro e pagar pelo seu rolê, isso é tranquilo, mas eu sempre tive na cabeça de gerar algum valor para o mundo, né? Independente do financeiro, do quanto que isso vai me render. Claro, não posso ser 100% social, viver de paz e amor, porque isso não vai pagar a minha gasolina, minha comida ou as minhas contas, né? Mas eu também não posso ser 100% capitalista e pensar só no dinheiro, independente do que eu estiver fazendo. Então eu sempre pensei no que eu posso agregar valor construtivo para as pessoas e ao mesmo tempo me dê uma renda, né? Uma compensação nos meus custos de estar no mundo. Então, tomar a decisão de viver a vida viajando na moto vem também com essa questão. Como que eu vou gerar valor para o mundo e receber algo em troca disso enquanto eu estou viajando? Eu já consegui tomar algumas iniciativas aí para rentabilizar isso de forma virtuosa, né? Por exemplo, os passeios que a gente está fazendo com os custos, né? Ah, que é uma aldeia, não sabia. Deve ser ali a entrada principal. Então, assim, os passeios guiados, por exemplo, a gente vai fazer a nossa expedição do cassino no mês que vem. Tem todos os custos do rolê, né? Mas também tem os custos de quem vai guiar. E isso, na minha opinião, eu estou agregando valor de alguma forma para as pessoas. Bom, pessoal, acabei de almoçar ali no posto. Eu realmente não resisti à comida no interior do Paraná, que é muito boa. E assim, almoço top, buffet livre, R$28. Então, além de ser muito bom, é um preço extremamente acessível, comparando com a média que a gente vê por aí. Vale a pena demais. Então, barriga cheia, tanque cheio, e fazendo média, ela aumenta a autonomia. Então é isso aí, logo mais chegamos em Guarapuava City. E de Guarapuava vai faltar só metade do caminho. São ainda 460 até em casa. Então vamos embora.
E dá-lhe fila, pessoal. Para ter asfalto novo, tem que ter fila, não adianta. Uma dúvida que eu tenho, ó, o trânsito tá totalmente parado, mesmo assim aqui é pista dupla, né? Normalmente as motos fazem esse processo de ir todas para frente da fila, para não ficarem trancadas lá no final. E aí, é certo ou é errado fazer essa manobra aqui? Depois de 40 minutos parado, na verdade quase 50, ó. Finalmente o nosso lado do trânsito rodou. Agora eu não sei se é construção na rodovia ou se foi realmente um acidente. Passou alguns carros de operações, tipo bombeiro, ambulância. Eu já tava até vendo rotas alternativas aqui. Eu acho muito charmosa essas cidades de interior assim. Ah, cara, não sei porque que a minha mochila tá tentando vazar pro lado aqui. Vou ter que parar pra dar uma ajeitada nela. Essas cidades de interior assim, acho muito charmosas. Tudo extremamente bem cuidado, organizado. Já cruzamos, eu diria que 70% do Paraná, desde o extremo oeste lá, né, na fronteira com o Paraguai. Estamos nos encaminhando para próximo da capital, Curitiba. Claro que a gente vai contornar a capital, passando aí pelas cidadezinhas do interior, começa daqui. E o nosso objetivo final é fazer a serra e o mar. Para mim, na real, uma das regiões mais bonitas do Paraná, porque num raio de praticamente menos de 100 quilômetros, você tem várias serras, picos que o pessoal faz subidas de montanhas, e o mar no Paraná, né, no litoral paranaense. Uma das principais diferenças aí do Paraná para os outros estados é isso: você tem toda a cadeia de montanha praticamente à beira-mar. Então tem muita coisa legal para ver, muita aventura. E o principal, a Serra da Graciosa, uma das principais conexões do mar pela serra com o estado, as mais antigas também, tem muita história lá. E é uma serra, uma das mais icônicas do Brasil, então vamos ver se a gente faz esse caminho aí e compartilha aqui com vocês. Oh, coisa boa! Já sextou em alguns lugares por aí. É, 5h30. Sexta-feira, 5h30. Quem fez, fez, né? Só eu que ainda tenho 300 km para fazer. Isso aí, pessoal. Faltam 220 ainda. E previsão de chegada 11 horas. Então bora acelerar. Agora é bastante estrada de interior. E por isso que poucos quilômetros, mas bastante tempo, né? 7, 8, 9, 10, 11, 4 horas para fazer 200 quilômetros. Mas vamos nessa. Cada vez mais interior. E à noite ainda, à noite com céu estrelado. Eu curto demais pilotar moto à noite, então vamos aproveitar. Tá meio frio, aí tá marcando 12 graus na moto, então tá fresquinho, tá gostoso demais pra rodar. E vamos nessa! Paranazão, velho, de guerra. Aô, interiorzão! Olha só, bom que aqui tá com tudo asfaltinho novo, ó. O ruim é que ainda não tem nem a sinalização, né? Então fica meio complicado de enxergar à noite, mas dá pra passar pela faixa aqui, ó. A faixa que acaba o asfalto. Bom, pessoal, agora faltam menos de 100 quilômetros nosso destino final. Eu gostaria de gravar esse lugar aqui durante o dia, porque, sério, vocês não têm noção de como é bonito. Eu vou voltar aqui de dia pra gravar, e aí vocês vão ter noção do que eu tô falando.
Mas, bom, faltam menos de 100 quilômetros, 9 horas da noite. Então provavelmente vamos chegar antes do previsto. E começou uma neblina, uma garoa. E aí a água com o tempo fresco que tá, 10 graus, a gente começa a sentir um pouquinho de frio. Mas tá tranquilo. Claro, temos que diminuir um pouco a velocidade, né? Porque a pista fica bem lisa com esse clima, mas tudo certo. Estamos já no final do dia. Eu acho que é aqui que começa o trecho off-road, Vamos botar no modo enduro e vamos lá. Deixar a viseira aberta mesmo, andar um pouco mais devagar para não molhar muito o olho, mas é isso, vamos nessa. E eu tô sentindo distracionar, então quer dizer que tá liso. Alguns lugares aqui tá mais seco por causa das árvores. Bom que tem bastante árvore aqui, então elas protegem bem dessa garoa mais fina. Inclusive, pessoal, aqui é uma região bem turística. Quem conhece aí, dá um salve nos comentários. Provavelmente à noite não vai dar para reconhecer muito, mas sempre tem os locais, né, que sabem cada curva, cada árvore da sua região. Então vamos ver se alguém adivinha onde a gente está. Opa, aqui já tá mais liso. Senti ela dar uma saidinha. Vamos na manhãzinha, de boa. Tá tudo certo. Amigo caminhoneiro. Trecho off-road finalizado com sucesso. Pessoal, então foi isso. 800 quilômetros finalizados. Chegamos aqui no nosso destino. Eu recolhi a câmera porque tá chovendo muito. E aí eu não sei como é que é a resistência dela com água, né? Então vamos encerrar o dia por hoje. E amanhã tem mais. Paranazão nos espera, a região mais bonita do Paraná, que é a região de Serra e Mar. Num raio de menos de 200 quilômetros, a gente consegue ver as serras mais bonitas do Paraná e o mar, com cidades históricas. Então, tem bastante coisa bonita pro dia de amanhã. Beleza, galera? Valeu, fui!